gente, bom dia. A gente vai falar agora sobre a nossa segunda aula, mas na realidade é a terceira, porque eu fiz um compêndio da primeira com a segunda aula e ministrei na semana passada. Agora a gente vai ver no calendário correto a nossa terceira aula, que é referente à aula de hemograma. A gente vai começar a ver alguns aspectos do hemograma e na aula que vem a gente completa esses aspectos, porque senão fica muita coisa numa aula só e vai ficar muito pesado para vocês, tá bom? Então eu vou fazer aos pouquinhos, tá? Provavelmente vai sair uns 3 vídeos dessa aula, mas é para ficar mais fácil para absorver o conteúdo, tá bom? Vamos lá. Bom, como falei, a aula é sobre hemograma. O hemograma é um exame que vai avaliar as células sanguíneas de um paciente. Vai avaliar a série branca, a série vermelha, a contagem de plaquetas, os reticulócitos e os índices hematológicos. Quando a gente fala hemograma completo, em suma, a gente está vendo a série branca, a série vermelha e as plaquetas, uma vez que os reticulócitos e os índices hematológicos, eles estão ligados à série vermelha, tá? Então, tem gente que pensa que hemograma completo vê tudo. Ah, eu quero fazer um hemograma completo. Não, gente, hemograma completo é série branca, série vermelha e plaquetas. Glicose, ureia, creatinina, exames toxicológicos, isso aí são específicos. É um exame de bioquímica, são exames toxicológicos, às vezes um exame imunológico, tá? Tem que ser solicitado, vai ser realizado de acordo com a solicitação do médico, porque não tem como fazer tudo. Então, o médico avalia a posição do paciente, avalia o estado de saúde do paciente e vai solicitar. O hemograma diz muita coisa. O hemograma diz o que a gente precisa procurar, o que a gente precisa investigar. Às vezes, no hemograma não está o quadro clínico, a doença do paciente. Você vai avaliar o hemograma com exames de bioquímica, com exames de imunologia, com o quadro apresentado pelo paciente, a clínica do paciente. Junto aquilo tudo, aí sim consegue-se chegar a um diagnóstico que vai ser testado e vai ser dado como certo ou não depois de ser testado. Lembra que não existe, a doença não existe na pessoa assim, com uma plaquinha, você tem isso, você tem aquilo outro. É necessário um exame de investigação mesmo para saber o que a pessoa tem, tá? E o hemograma, ele pode apresentar alterações nos processos, ele vai apresentar alterações em processos inflamatórios, em leucemias, e podem apresentar também alterações voltadas às plaquetas, tá? A série vermelha ou eritrograma, série vermelha também é chamada de eritrograma, vai ter dados relativos ao número de glóbulos vermelhos, que são as nossas hemácias, hemoglobina, que é a proteína que está dentro da hemácia, o hematócrito, que é a relação entre a quantidade de células vermelhas e o plasma, e os índices hematimétricos, VCM ou VGM, HCM ou HGM, CHCM ou CHGM, isso aí depende do autor, tá? E o RDW também, que tem relação com o tamanho das hemácias. Aqui nós temos provavelmente um neutrófilo, um segmentado, aqui um segmentado, um bastão, entendeu? Tá bem legal, algumas hemácias aqui com deformações que a gente vai ver, tá? Bom, série vermelha ou eritrograma é a quantidade de eritrócitos ou hemácias, tá? Vai avaliar os eritrócitos ou hemácias. Os eritrócitos ou hemácias são avaliados em milhões por milímetro cúbico de sangue. Esse 3 aqui tem que estar acima, tá? Foi escrito errado, deixa eu até consertar aqui, peraí. Às vezes na edição a gente só vai ver depois que o negócio está errado. Aqui ficou certo, ó. Vamos lá. Avaliado em milímetro cúbico de sangue, vai variar de acordo com a altitude. Por quê? Quanto mais alto a gente está em
cidades que são montanhosas, por exemplo, no Chile, na Cordilheira dos Andes, em locais altos, o ar é rarefeito. Então, para que haja uma compensação da oxigenação do corpo, é necessário um maior número de hemácias para poder fazer uma oxigenação correta. Por isso que, por exemplo, atletas que saem daqui ao nível do mar e vão jogar em grandes altitudes têm problema de falta de ar, tem problema de adaptação com essa situação, porque o ar lá é menor, então exige um maior número de células para poder carregar esse ar. Mas isso vamos dizer assim, isso não é um patológico, é uma alteração fisiológica mesmo, tá? Quando o número está abaixo do normal, a gente diz que tem uma eritropenia, uma diminuição do número de eritrócitos. E uma quantidade acima do normal, uma eritrocitose, um aumento do número de eritrócitos. Na mulher é considerado normal de 4,2 a 5,5 milhões por milímetro cúbico, uma média de 4,5 milhões. No homem, 4,5 a 6 milhões por milímetro cúbico, média de 5 milhões. Tá bom? A hemoglobina é a proteína que está dentro das hemácias e é a hemoglobina que é responsável pela oxigenação, porque é nela que o oxigênio vai se grudar para poder levar para poder as hemácias levarem o oxigênio para todas as células. A hemoglobina ela é medida em gramas por decilitro. Ela avalia a proteína que transporta o oxigênio, como eu falei. Esse índice é usado para saber se há ou não um estado anêmico. O índice, a concentração da hemoglobina corpuscular média, globular média, concentração da hemoglobina corpuscular média, vai determinar se existe uma alteração compatível com a anemia. Na mulher, esse índice é de 13 a 16,9. Uma hemoglobina abaixo de 13 é considerado problema, tá, gente? 11, 10, 8 já é necessário avaliar se precisa fazer uma transfusão de sangue. No homem, é um pouquinho menos do que a mulher, 11,5 a 14,5, em média 14,9. O hematócrito. O hematócrito é avaliado em porcentagem, vai representar a proporção das hemácias em cada 100 ml de sangue. Como eu falei, é uma proporção das hemácias em relação ao plasma do sangue. Na mulher, 35,3 a 46,1. Um hematócrito abaixo de 20, olha que são coisas diferentes. Hemoglobina é uma coisa, hemoglobina o índice é menor, tá vendo? Hematócrito é outra. Abaixo de 20 no hematócrito já é indicativo de transfusão de sangue. Na mulher, 35,3, o homem vai ter um hematócrito maior, a média da mulher 40,7, média do homem 45,8. O hematócrito ele é realizado através de tubos capilares, esses tubos de vidro pequenininhos aqui, tá? Que eles são preenchidos com sangue, já vem até heparina, anticoagulante dentro, e não é necessário nem furar a veia, um pontinho no capilar aqui já é suficiente. Aí coloca-se esse sangue, esse capilar. Primeiro tem que lacrar, né, esse fundo. A gente geralmente queima essa parte aqui, tá? Para lacrar, para queimar, para fechar, né, esse fundo aqui, porque se colocar na centrífuga aberto, ele vai escapulir todinho aqui por baixo, né? Então queima o fundo e coloca nessas centrífugazinhas aqui, nesses espacinhos aqui. Vai girar, depois que girar durante o período correto, antes da centrifugação vai estar assim, tá queimadinho nessa ponta, depois a centrifugação vai estar assim, tá? A gente vai ter as células de sangue, como são mais pesadas, vindo para baixo, as plaquetas e leucócitos vão ficar aqui no meio e o plasma vai ficar aqui em cima. Então a gente vai definir esse valor de hematócrito. Aqui tem um exemplo no hematócrito comum, um hematócrito normal, dito normal,
e aqui é uma pessoa com hematócrito baixo. Olha aqui a quantidade de plasma está aqui em cima, olha a quantidade de sangue que está aqui embaixo. Provavelmente, se essa pessoa não morreu, ela precisa urgente de uma transfusão de sangue, um concentrado de hemácias, tá? Porque está muito baixinho. E isso pode acarretar a morte por asfixia. A pessoa morre por falta de oxigenação do sangue. Essa pessoa está em sofrimento muito grande. Conseguem ver aqui o pedacinho branquinho aqui de leucócitos? Uma baixa oxigenação assim, ela acarreta dores de câimbras no corpo inteiro, porque não está oxigenando o corpo. Então a pessoa, os músculos, os órgãos, eles entram em produção anaeróbia, em respiração anaeróbia. E por causa dessa respiração anaeróbia, produz muito ácido lático, o que vai causar dor. Então, além do corpo estar todo contraído, ela está em câimbras horríveis. É um sofrimento muito grande. Sem falar na falta de ar, que você está tentando respirar e não tem ar. Além das alterações no hematócrito, nas hemácias, na hemoglobina, que é uma alteração numérica que a gente vê por números, e também na lâmina, né, a gente tem alterações morfológicas dos eritrócitos, alterações na forma. Aqui nós temos uma forma normal de eritrócitos e aqui várias formas de alterações que podem acontecer, tá bom? Essas alterações morfológicas, elas podem ser quanto à forma, que a gente chama de poiquilocitose, ao tamanho das hemácias, que a gente diz anisocitose, e a cor, anisocromia. Lembra, gente? Cor, cromo, entendeu? Anisocromia, alteração na cor. Anisocitose, alteração do tamanho. E poiquilocitose, alterações na forma. É difícil guardar esses nomes, mas tenta fazer correlação, tenta fazer correlacionar com alguma coisa para você lembrar, porque é necessário saber, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora dos índices hematimétricos. O primeiro índice que a gente vai falar é o volume corpuscular médio. O volume corpuscular médio tem a ver com o tamanho das hemácias e vai nos dar uma caracterização do tipo de anemia que essa pessoa tem. Essas anemias podem se manifestar como normoxíticas, quando aparece o tamanho normal de hemácias, na realidade não se tem uma anemia nesse caso, tá? O valor de referência das normocíticas fica entre 82 a 98 FL. Macrocíticas, quando as hemácias são grandes, tá? Exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma anemia macrocítica, uma hemácia maior do que o normal, que a gente chama de uma anemia megaloblástica, e microcísticas quando as hemácias são menores, são pequenas, como nesse caso aqui. E a gente diz que é uma anemia ferropriva, deficiência de ferro, tá? Vamos lá. Anisocitose, vamos falar agora dos tamanhos das hemácias, a gente falou aqui dos índices hematimétrico, que tem a ver com o volume corpuscular médio, e se tem a ver com o volume corpuscular médio, tem a ver com o tamanho das hemácias. Vamos falar sobre o tamanho das hemácias, que é elaborado, que é especificado no índice hematimétrico VCM ou VGM, volume corpuscular médio ou volume globular médio, tanto faz, tá? Na microcitose, os eritrócitos têm um tamanho, têm um diâmetro inferior a 7 micrômetros, que é menor do que um núcleo do linfócito. Olha aqui, gente, o tamanho dessa hemácia. Aqui a gente está vendo um linfócito. Olha o tamanho dessa hemácia, Essa aqui tem um tamanho normal, tá? Mas essa aqui, ó, menorzinha, tá pequenininha. A microcitose é geralmente observada em talassemias. Talassemias são anemias que são hereditárias, são passadas de pai para filho. A origem desse nome aqui é porque elas foram vistas inicialmente nas pessoas que moravam próximo ao mar Mediterrâneo. Então, um sinônimo da talassemia é a anemia do Mediterrâneo, porque é bem característico de região mesmo, tá?
ela provém daquelas pessoas, é genético, é hereditário. Então, aquelas pessoas que habitavam o mar Mediterrâneo foram verificadas inicialmente com esse tipo de anemia. Então, em talassemias, em anemia ferropriva, deficiência do ferro, mielodisplasias, ou seja, alterações de células da medula óssea, no caso de um tipo, designa-se vários crescimentos anormais, inclusive cânceres. E também envenenamento por metais pesados, tá? Tipo mercúrio, chumbo. A gente vai ter uma microcitose. A macrocitose, hemácias com tamanho anormal, maior do que o normal. Olha aqui, o linfócito como referência e olha o tamanho da hemácia. Tá? Essa aqui ainda está no tamanhozinho normal, mas olha essas aqui. Olha essa daqui. Essa aqui. São eritrócitos com diâmetro maior que 8 micrômetros. São redondos, podem ser ovais. E tem ausência de um halo central. Muitas das vezes não tem esse halo central aqui. Aqui está definido, mas algumas vezes não tem. Vai estar todo da mesma cor. Podem estar relacionados com reticulose, ou seja, um aumento do número de reticulócitos no sangue. Geralmente, quando a gente vê na lâmina de esfregaço, numa lâmina normal, uma hemácia desse tamanho aqui, a gente vai fazer a coloração para reticulócitos para verificar se tem reticulócito nessa lâmina. Anemias megaloblásticas e ao uso de drogas que interferem na síntese de DNA, ou seja, quimioterápicos, drogas que estão tratando o câncer. RDW, que vem da sigla em inglês, que eu não vou repetir aqui, gente, porque eu não sei falar, eu vou pagar amigo, tá bom? Tem a ver agora com vai me dar um índice de variação do tamanho das hemácias. Vai avaliar o grau de variação do tamanho das hemácias, como eu falei. Vai ser útil para diferenciar anemias com deficiência de ferro das talassemias. Ou por quê? Anemia geralmente com deficiência de ferro, eu vou ter tamanhos diferentes de hemácias. Quanto à da talassemia, eu vou ter uma uniformidade desse tamanho. Tá? Na mulher, a anisocitose tem um índice de 11,9% a 15%. No homem, de 12% a 15%. Então, não varia pouca coisa. Tá? Então aqui, ó, a gente pode ver que aqui tem uma hemácia grande, aqui tem uma hemácia pequena, aqui tem uma hemácia de tamanho normal, aqui tem uma outra hemácia grande. Tá vendo a diferença aqui? Aqui tá variando pra caramba. Então, provavelmente essa lâmina aqui tá dando um RDW muito alto. Outro índice matimétrico que a gente usa para fazer a avaliação do estado da pessoa é a hemoglobina corpuscular média ou hemoglobina globular média. Vai depender do autor, tá? Significa a quantidade média de hemoglobina por eritrócito, por hemácia. Atualmente é calculado pelo equipamento eletrônico. A gente não precisa fazer nenhum cálculo disso. Sai tudo na maquininha pra gente. Tá? A gente coloca o sangue lá e vem tudo pra gente. Nem o hematócrito a gente tá se fazendo, porque colhe o sangue da pessoa, coloca no aparelho, o aparelho diz tudo. A gente só vai calcular se estiver dando vamos dizer, uma discrepância, né? A gente está vendo uma coisa no hemograma e está vendo uma outra coisa no aparelho, então a gente vai calcular, tá bom? Na mulher, o HCM tem um índice de 26,3 a 32,4. No homem também não tem muita diferença, mais ou menos por isso mesmo. Tá? É calculado pelo pelo valor da hemoglobina dividido pelo número de eritrócitos vezes 10. E a unidade é em picograma. Tá? CHCM, concentração da hemoglobina corpuscular média ou concentração da hemoglobina globular média, é o índice calculado a partir do valor da hemoglobina e do hematócrito. Vai avaliar os dois juntos, vai juntar os dois juntos. Isso significa o quanto de hemoglobina que eu tenho percentual em cada hemácia. A porcentagem de hemoglobina que eu vou ter em cada hemácia. Então, o valor do CHCM ou CHGM em porcentagem é o valor da minha hemoglobina vezes 100 dividido pelo hematócrito. Tá? Ao invés de ser por número de eritrócitos, vai me dar por hematócrito. Ao invés de ser vezes 10,
vezes 100 aqui, tá bom? Isso tudo é dado já prontinho pra gente, é só a gente colocar o sanguezinho no aparelho e dá pra gente. Anisocromia. Anisocromia é a variedade no grau de hemoglobinização, quanto que eu tenho de hemácia dentro da minha hemoglobina, entendeu? Dado por esse cálculo aqui. Vai dar a presença, isso indica a presença de eritrócitos, vai aparecer na lâmina eritrócitos hipocrômicos e normocrômicos no mesmo esfregaço. O que é um esfregaço normocrômico, gente? É isso aqui, ó, tá coradinho direitinho, bonitinho. E hipocrômico, olha só a diferença. Isso aqui é falta de hemoglobina, pouca hemoglobina na minha hemácia. Tá? Aqui, esse aqui eu posso dizer que até tá mais coradinho, tá melhor coradinho, tá vendo? Mas esses aqui, olha, praticamente tá tudo em branco. O halo central tá bem grande. Indica pouca presença mesmo. Esse aqui tá mais coradinho, tá? Índices hematimétricos. O CHCM, como a coloração das hemácias depende da quantidade de hemoglobina, elas são chamadas de normocrômicas se tiverem coloração normal ou hipocrômicas se tiverem baixa coloração. Normo, normal, cromia, coloração. Hipo, baixo, cromia, coloração. Vai fazendo relação, vai correlacionando os nomes para não ficar perdido, tá? Então é mais ou menos isso aqui. Se eu definir o meu quadradinho como se fosse as hemácias e as bolinhas como se fosse hemoglobina, olha só, qual o tamanho médio das caixas? O tamanho médio das caixas vai ser o meu volume corpuscular médio. Aqui eu tenho um volume normal, aqui eu tenho um volume grande, aqui eu tenho um volume pequeno. Qual o número médio de bolas na caixa? Isso aí vai ser como se fosse um número médio de bolas, é o meu HCM, a hemoglobina corpuscular média. Se eu tenho um número normal, vai estar normal. Se eu tenho um número baixo, vai estar baixo. As caixas estão muito vazias ou muito cheias? Vai me dar concentração de hemoglobina corpuscular média, que é em função do hematócrito. E os tamanhos são discrepantes, eu tenho uma grande, uma pequena, uma média, então isso vai me dar um índice de anisocitose, que é a variação do tamanho do volume das hemácias. Tá bom, gente? Isso aqui é um quadro de resumo, que vai me dizer qual é o problema que está acontecendo, tá? Vamos parar por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com o restante, tá bom? Para não ficar muito grande. Sai, gente. Isso.